Olá a todos! Estamos dando início à aula de Geografia. Bom, sou a professora Érica Cardoso, professora de Geografia, e hoje vamos abordar um tema muito importante para a compreensão da geografia, que são as noções básicas de cartografia. Afinal, o que é cartografia? A cartografia, ela é considerada uma ciência, uma arte, e ela é muito importante porque a cartografia ela veio antes mesmo da escrita. Então veja o quão importante ela é e ainda permanece nos dias de hoje. Ela é a ciência, a arte de criar e interpretar os mapas. Então, a cartografia ela também reúne conhecimentos sobre a representação da superfície terrestre, ajudando-nos a compreender o espaço geográfico. Ou seja, além de ser uma representação gráfica, a cartografia ela vai nos auxiliar à compreensão da dinâmica dos espaços. Os mapas, eles são ferramentas que possibilitam a visualização de áreas desde pequenas até grandes escalas. Então, a questão da escala também é muito relevante na cartografia. Entretanto, existem outros elementos que compõem uma cartografia. Vejamos aqui os elementos de um mapa. Bom, um dos principais elementos é o título, onde ele vai indicar o tema ou a área que representa, certo? Vamos aqui ter o exemplo aqui desse mapa, que é o mapa da América do Sul. Vejamos aqui que temos o título, né? América do Sul político e rodoviário. Geralmente, os títulos eles vêm para indicar do que se trata o mapa, certo? Para que a informação seja ainda mais fundamentada. Outro elemento é a escala, que ele vai indicar a relação entre a distância no mapa e a distância real. A escala ela pode ser numérica, de 1 para 50.000, por exemplo, existem outros, e existe também a escala gráfica, que é uma linha segmentada. Ainda partindo no conceito de elementos do mapa, as escalas grandes, né, que existe uma diferenciação de escalas grandes e pequenas. Aqui eu trouxe uma imagem que apresenta essa diferenciação. Como aqui no texto diz que as escalas grandes elas vão representar áreas pequenas em detalhes, enquanto as escalas pequenas vai representar áreas grandes com menos detalhes. Certo? Ou seja, temos aqui 3 exemplos de mapas com diferentes escalas, certo? Mapa A, mapa B e mapa C. Qual desses 3 mapas representa uma escala pequena? Nesse caso, é o mapa A, porque, como aqui diz, escalas grandes representam áreas pequenas em detalhes, enquanto as escalas pequenas representam áreas grandes com menos detalhes. Ou seja, as escalas pequenas elas vão representar um espaço maior, só que um nível de detalhamento dele é menor. Observe aqui que no mapa A ele representa todo o Brasil com a divisão dos estaduais, mas a gente não consegue perceber os mínimos detalhes, a gente consegue só ver a extensão territorial do Brasil. Já o mapa C, ele é um mapa de escala grande. Veja os detalhes aqui que a gente consegue
perceber no limite dos estados. Ó, o estado do Pará, como a gente consegue perceber mais a riqueza dos detalhes, certo? E a riqueza dos detalhes, né? Deixa eu apagar essa errinho aqui, fazer um melhor, certo? No estado do Pará, a gente consegue ver mais a delimitação do limite territorial, enquanto que no mapa A, que é um mapa de escala pequena, a gente consegue ver o estado, mas com pouca riqueza de detalhes, certo? Outro elemento importante que a gente pode perceber em um mapa é a legenda. E ela vai explicar os símbolos e cores usadas. Nesse caso aqui temos o mapa do Brasil com os estados, né? Só que perceba que todos os estados têm alguns estados têm cores semelhantes, outros têm cores diferentes. Nesse caso aqui, a legenda vai explicar o que são cada cor, né? Vai indicar em rosa a região norte, em roxo a região nordeste, em verde a região centro-oeste, em azul a região sudeste e em laranja a região sul. Então, muitas vezes as cores são associadas com os elementos representados no mapa. Outro elemento importantíssimo que deve estar presente no mapa é a orientação. E o que é uma orientação? Ela vai indicar as direções, geralmente por uma seta apontado para o norte. Geralmente são representadas por ilustrações como essas, certo? Não existe um padrão para a seta do norte, mas elas são importantes para indicar a sua orientação no mapa. Existem mapas, por exemplo, que elas, a depender do objetivo do mapa, que elas são orientadas a sul e não a norte. Mas isso depende muito do objetivo do mapa. Outro elemento importante e que não deve ser esquecido são as projeções cartográficas. E as projeções cartográficas, elas são formas como a superfície curva da Terra, ela é representada em um plano. Ou seja, a Terra, ela não é uma esfera perfeita. Isso significa dizer que qualquer projeção vai ter distorção, certo? Não existe uma projeção perfeita, mas cada projeção ela vai ter um objetivo específico, certo? Por exemplo, temos aqui ilustrados 3 projeções cartográficas que elas são as mais recorrentes, ou seja, são as mais comuns. Nesse caso aqui, temos a projeção cilíndrica e temos também outra projeção, que é a projeção cônica, e a projeção plana e azimutal. Essa última projeção plana e azimutal, ela é bem interessante, que ela pode ser representada a partir de um determinado ponto no mapa. Ou seja, se você quiser representar, exemplo daqui dessa ilustração, o círculo polar ártico, que fica na parte norte do planeta, ela pode ser representada perfeitamente na projeção plana, porque aí só pegar a parte central do círculo polar ártico e fazer o mapeamento. Bom, temos aqui, recapitulando, os elementos do mapa, que são o título, a legenda, certo? Que vai ser a representação das cores, para fazer essa
relação das cores com os elementos representados no mapa. A projeção, que é a cilíndrica, a cônica e azimutal, também existem outras, certo? A orientação, que é a seta do norte. A escala, se é a escala de 1 para 25 mil, se é uma escala para 1 milhão, isso vai depender se é uma escala grande ou pequena. Existem tipos de mapas, certo? Os mapas políticos, que eles vão mostrar fronteiras ou divisões políticas, como países e estados. Nesse primeiro mapa aqui, temos o famoso Mapa Mundi, que eu creio que você já conheça. O Mapa Mundi, ele vai representar todos os países do mundo, certo? Com suas delimitações territoriais. Já o segundo mapa, ele está aqui representando as unidades da Federação do Brasil, cada estado com suas respectivas capitais e cidades principais. Tipos de mapas. Falamos dos mapas políticos, agora temos os mapas físicos. O que são os mapas físicos? Eles vão destacar os elementos naturais, assim como montanhas e rios, certo? Temos a bacia, o mapa da hidrografia do Brasil, esse primeiro mapa, que vai destacar as principais bacias hidrográficas do Brasil em escala nacional, certo? Temos aqui a bacia do Paraná, Paraguai, Amazônia, Tocantins, Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, entre outros, certo? Todas elas estão subdivididas e classificadas com cores diferentes. Esse segundo mapa aqui é um mapa do estado de São Paulo, certo? Mapa do estado de São Paulo. E nesse mapa está indicando aqui os tipos de vegetação presentes no estado. Temos esse verde mais claro, que são as florestas estacionais semideciduais, certo? Representado nessas áreas de cor verde, claro. O verde mais intenso são as florestas ombrófilas densas. Esse azulzinho mais claro, floresta ombrófila mista. As savanas, em amarelo. Formação pioneira, que geralmente encontra-se nas áreas de praia ou mangues. Áreas de extensão ecológica, essas em marrom, e corpos d'água, que são os rios, né, ou barreiros ou barramentos, entre outros, certo? Só para vocês compreenderem que existem diversos tipos de mapas físicos. Também existe outro tipo de mapa que vai ser os mapas de solos, os mapas de geologia, que vai abordar sobre os tipos de rochas, o geomorfologia, que são os tipos de relevo. Então, veja que são variados temas para os mapas físicos. Existe outros tipos de mapas, que são os mapas temáticos. Neles, eles vão focar em temas específicos, como a demografia, economia ou até mesmo do clima. Então, esses mapas temáticos têm aqui esse exemplo do mapa anamórfico, que ele é um mapa de exagero. Ele vai exagerar e vai dar ênfase à mensagem, à informação que ele quer transmitir. Nesse caso aqui, é um mapa de demografia, ou seja, da população total. Nesse caso, é do ano de 2017. Essas cores, né, representadas nesses países são os dados de população, dos números da população. Nesse caso, Índia, Bangladesh e China são os países que têm mais de 1 milhão de
de habitantes, muito mais de 1 bilhão de habitantes. Então é isso. Então é isso. Foi somente um dado de demografia. Veja que esse mapa ele exagera a questão do dado. Veja que a Rússia é o maior país do mundo, e nesse caso aqui, ele, por conta da população não ser tão grande assim, ela ficou achatada, né? Demonstrando que a parte demográfica da Rússia não é tão crescente, não é tão grande. Outros tipos de mapas temáticos. Esse aqui, temos aqui do Brasil também, que ele vai informar a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. Então, temos aqui das tonalidades de rosa do mais fraco, do mais claro, né, até o mais escuro, onde o mais claro é o menos intensa essa taxa de mortalidade, e do mais escuro a alta intensidade das taxas de mortalidade. Então, nesse caso, os mapas mesmo temáticos são propositalmente para informar. Temos esse mapa aqui de taxa de desemprego por unidade da federação. Então, vai listar aqui ao lado, ó, os estados com maior índice de desemprego. Vejamos que a Bahia é o primeiro ocupado, né? E o último é o estado de Santa Catarina. Lembrando que é no ano de 2021, certo? Então, temos aqui informações interessantes, certo? Vamos lá. Outros tipos de mapas são os mapas topográficos, que eles vão indicar a altitude do terreno. Também são chamados de mapas hipisométricos, onde vai mostrar o nível de altitude cada área, né? De 0 até acima de 900 metros de altitude, segundo este mapa. Bom, temos mapas também topográficos que eles apresentam as curvas de nível. As curvas de nível, eles são linhas, né, como você pode ver nesse mapa aqui, nesse segundo mapa, que vai informar que a cada linha tem um nível diferente, certo? Um nível em metros. Bom, ficamos por aqui. Até mais e sigam-nos nas redes sociais.